Jai Shri Gurudev ki jai, Jai Jai, Shri Guru Maharaj ki jai. Jai. Well, we heard some Italian church bells, so we thought it was the right time, but I don't know if it is. No, not Uh, yet. Not acco- yet. Half ac- past the hour. According to my computer, we are now on We're time, happy to be just with right you. now. Okay, well, the churches, they start before the time and they keep on, different churches will ring after the time. So So very Jai Shila useful Bhakti for us. Ranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Hare Jai. Krishna. Well, side on the balcony halfway up a mountain, and it's the only place we can get internet. So let's see. We hope we'll be warm enough, and we hope that we'll be able to keep the connection. I E- think we're doing good. Então o All Maharaj right, disse dear que devotees, we've come together happily seeing you all. Let us begin with Vandeham, and then we'll catch up with other news as devotees join us. Vandeham Shri Shri Guru Guru Shri Shri Yuta Kamalam Shri Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajat Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sarvaitam Savadutam Harijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishnakan Vitangscha Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratriše Namaha Shri Vanchakalpatarubhishta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnav Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, dear devotees, we've been on pilgrimage, as many of you might know if you follow the social media. And so we've been in quite a different environment than we are usually accustomed to. Então, o Maharaj, antes ele já tinha dito que eles estavam no meio do caminho lá na montanha e que eles tiveram uma certa dificuldade aí para achar um lugar onde a internet funcione. Então, eles estão ali numa sacada da casa, com vista ali para as montanhas, mas a internet está dando umas quebradinhas de qualquer forma. Então, quem por acaso conseguiu acompanhar aí pelas mídias sociais nos últimos dias, viu que eles estão fazendo essa peregrinação em direção a esse lugar onde Shila Govinda Maharaj foi quando ele esteve algumas vezes na Itália e tem tido vários eventos legais com muitos devotos incríveis. Okay, we're moving the internet. Então, eles estão mexendo na internet ali. Ooh, I don't want to drop the phone over the side of the mountain. Então, o Maharaj falou que ele, de preferência, não quer derrubar o telefone pelo penhasco ali na montanha. All right. Now I can't see the front of it, but let's see if this is better. It's a higher position. Anyhow, dear devotees, wherever we are, whatever we do, we must remember Krishna. Então, de qualquer forma, em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer circunstância na qual a gente se encontre, a gente sempre tem que lembrar de Krishna.
And specifically, the method that's being given to us to remember Krishna is to constantly chant his holy names. E especificamente, né, o método que nos foi dado para que a gente mantenha essa constante lembrança de Krishna é cantar constantemente os santos nomes. So we have here in Italy, we've been on walking pilgrimage, and walking pilgrimage means like we do in different places in India. So we're walking for about 5 hours per day, you can say. Então, eles estão fazendo essa peregrinação, que no final das contas não é muito diferente das várias peregrinações que já foram feitas na Índia, né? Então, eles têm andado aí umas 5, 6 horas por dia. So actually, it was 5 hours the first day, 3 hours the second day, 2 hours the third day, and we're still alive. Então, na verdade, ele falou que foram 5 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo dia e 2 horas no terceiro dia. E todos ainda estão vivos. But with some reason. And then tomorrow we're going to be on pilgrimage for about 6 hours. It'll be our longest day tomorrow. Então, né, de qualquer forma, tudo isso está sendo feito por determinadas razões e amanhã vai ser o dia mais longo, na verdade, que eles devem caminhar por cerca de 6 horas. However, it is the weekend and it's the Easter weekend. And we're here it's a hostel, but it's also got a cafe and it's a crossroads. It's a space walking crossroads for people walking in the mountains here in northern Italy. E é um fim de semana de feriado, né? O fim de semana da Páscoa. Então eles estão tipo num hostel que tem um café também, e é um lugar que é meio que um cruzamento aí de várias trilhas onde as pessoas vão caminhar nas montanhas no norte da Itália. And it's a place in, I think, the year 2000 or 2001 or 2002. Anyway, that Srila Gurudev came, Srila Govinda Maharaj came, and with over 200 devotees were here at that time. E de qualquer forma é um lugar, né, onde Srila Govinda Maharaj foi no ano 2000 ou 2001 ou 2002, alguma coisa ali no comecinho do século, né? E quando ele foi, foram uns 200 devotos junto com ele. And so we are here in remembrance of that time. And even the caretaker here is the same caretaker who was here when Gurudev's group was here. And I was talking with him yesterday evening, very happily. The caretaker. Looking after the Okay, hostel. okay. Big. Okay, I would just want to make sure that I heard it correctly. Então, ele disse que o pessoa que é responsável ali pelo hostel, né, o gerente ali, é o mesmo que estava lá quando o Shila Govinda Maharaj visitou o local. Então, ontem o Maharaj teve a chance de conversar com ele. Anyhow, that's just a little bit of news from us. And what now we are looking out over the whole world. We're looking out across, what are we looking out across? Lakes. Milano. Well, Milano in the distance. Oh, yes, there in the distance. And then the mountains here behind which is Vila Govinda. So we're looking down upon the world, just like the gods in the upper planetary systems, looking down on us. Então, nesse momento, né, eles estão ali sentados num platô bem alto e eles estão olhando o mundo lá de cima. Eles conseguem ver Milão a uma certa distância e atrás dessas montanhas que eles conseguem ver é o lugar onde fica a Vila Govinda. E aí o Maharaj falou que, de alguma maneira, eles estão como aqueles deuses nos planetas celestiais olhando os mundos lá embaixo. And as Munindra Mohan Prabhu says, looking down on the scene below with the small houses and the small cars and all the movement, looking down, he says, how much karma is going on down there?
E o Munindra Mohan, ele fez um comentário, né, olhando lá para baixo e vendo as casas pequenininhas e alguns carros se movendo de vez em quando, e ele fez esse comentário, né, olhando lá para baixo e dizendo assim: "Nossa, olha só lá para baixo, quanto karma está acontecendo ao mesmo tempo lá embaixo." And from here, I cannot see people also, only little cars and little houses. E eles estão num ponto onde não dá para ver as pessoas, né? Só dá para ver as pequenas casas e às vezes um outro carro ali. Yet we all think we are so important. E mesmo assim, a gente sempre pensa que a gente é muito importante. But we are practically invisibly insignificant in the bigger picture of things. Mas nós somos praticamente insignificantemente invisíveis quando a gente olha o quadro maior. But the Lord cares for us all individually. Amazing. Mas o Senhor se importa com cada um de nós individualmente, e isso é incrível. And we should care to serve the Lord in our individual capacity. E nós deveríamos nos importar em servir o Senhor nas nossas capacidades individuais, Instead of thinking ourselves as very important. ao invés de pensar que nós somos tão importantes. And once we can really do that, we will find how chamatkar is life, is existence, personality, consciousness. Chamatkar means amazing, as you all know, I think. E quando a gente conseguir fazer isso, né, se importar mais em servir o Senhor do que com os nossos próprios interesses, então a gente vai conseguir perceber o quão incríveis são as possibilidades, o quão incrível é essa vida. A palavra que o Maharaj usou é uma palavra chamatkar, que significa isso, né, incrível. So this is where we are, but we've come to you in Brazil happily. And we're counting down the days, both of us here. We'll be seated side by side, I expect, on the plane coming over to you very soon. So now we're coming to Brazil. This is a pre-Brazil meeting. Yes, something like this. We'll see you in person very soon. This is before we meet in person. So Então, please share something with us. Give us some news. Ask some question if you like. hoje é a reunião do Brasil, né? Uma reunião pré-encontro pessoal no Brasil. O Maharaj falou que tanto ele quanto o Lila Moore já estão contando os dias em que eles estarão sentados lado a lado no avião, vindo para cá, e em breve podendo encontrar com todo mundo aqui, sentando ao lado de todo mundo, né? Pessoalmente, que é sempre muito mais legal. E aí o Maharaj perguntou, né? Pediu, na verdade, para alguém fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, contar alguma coisa aqui do Brasil, que afinal de contas essa é a reunião brasileira do Zoom. Então agora é a hora de alguém se manifestar. Por favor, manifestem-se. Vocês que estão aí no Instituto de Bhakti Yoga são sempre, né, o foco principal aí para essa manifestação. Então, vamos lá. Yes. Hello, hello, Dandavad. Pranams to everyone. So nice to be here with everyone. Um, I think I'll be getting Portuguese this time, okay? I'm sorry. O Shri Hari estava falando sobre que as coisas acontecendo lá embaixo na rua. Então, assim, na verdade ele traduziu, né? Falando que é tudo insignificantemente invisível, né? E aí tem coisas que são muito insignificantes. E aí eu tava lembrando de um texto que eu li do Prabhupada, que ele fala que quando um parafuso cai de uma máquina, ele é insignificante. E aí, porque ele é pequeno, ele é insignificante, mas se ele volta para a máquina, ele tem a importância dele lá. A máquina precisa daquele parafuso, senão a máquina não teria aquele parafuso.
E aí eu penso nisso, assim, que a gente é insignificante sozinho, mas quando a gente está junto na máquina da consciência de Krishna, a gente tem a importância da gente lá, assim. E aí, bom, eu e a Madhuchanda estamos treinando a Miridanga. A gente está treinando toda segunda e quarta antes da aula de yoga, porque ela é minha professora de yoga. E aí a gente se encontra na escola antes e treina. E aí a gente tenta dar um jeito. Tá sendo bem divertido. E Rasmei quer falar alguma coisa? Okay. So now in English, I was saying that you have the simultaneous translation. Oh, I have the luxury of simultaneous translation here. And then only, sorry, Rupanuga Prabhu, you'll miss out on this time, but you can hear the Portuguese expression, heart-to-heart transaction. And yes, so happily, and very happy to hear you're learning the Mridanga. And it is good to get the correct beats, because once we learn wrongly, then we sort of always stay wrong. If we can learn right from the beginning, it is good. O Maharaj ficou muito feliz que vocês estão treinando, né, os toques da Mridanga, porque é bem melhor se você aprender certo desde o começo. Se você aprender errado no começo, provavelmente você vai ficar tocando errado o resto da sua vida. I know, because I learned wrong and I'm still play wrong. Então, o Maharaj falou que ele sabe porque ele aprendeu errado e ele ainda toca errado. And I can say the very same about myself, Maharaj. But those who learn the right way, then get one beat, then the second beat, and then they become good Mridanga players. And we are happy hearing that kind of playing, which we are accustomed to hearing in Navadip. Então é muito legal quando você aprende da forma correta, né? Você pega uma batida, fica legal aquela lá, aí você aprende a próxima e assim por diante. E aí o Maharaj fica muito feliz de ouvir aquelas mesmas batidas que ele se acostumou a ouvir em Navadvip. And Srila Gurudev, he liked the all-rounder. In cricket, there is an expression. Cricket they play in India and in England is kind of, I don't know, they play in Brazil, I think only soccer. But an all-rounder is a person in cricket who can play in any position, bowling, batting, catching in the front, catching behind. And Gurudev used that expression, that if a devotee is an all-rounder, this is very good. Like any service, they can play the mridanga, they can cook, they can clean, they can do this, do that. He appreciated that. E Shila Govinda Maharaj, ele apreciava muito que os devotos fossem capazes de fazer várias coisas. Então ele usava esse termo que é usado no cricket, que é um jogo famoso na Inglaterra e na Índia também, de um jogador que é capaz de arremessar, bater, correr, ele é capaz de fazer qualquer coisa necessária ali durante o jogo. Então, Shila Govinda Maharaj apreciava que um devoto tivesse essa capacidade, né, de tocar mridanga, cozinhar, limpar, fazer o que for necessário ali para o serviço ficar bem feito. And regarding playing the mridanga, please do share that link to the beginning classes of Hari Gopal Prabhu, because they are helpful and he teaches in a nice way. And then I'm sure others of you here too can pick up some mridanga beats, the same mridanga beat, just by practice. Então, o Maharaj pediu para, falando em Mridanga, o Maharaj pediu para compartilhar o link, acho que a Priya Sundari até já colocou aqui, das aulas do Hari Gopal Prabhu, que ensina de um jeito muito legal, simples e que dá para todo mundo ir aprendendo desde o começo. Todo mundo que quiser consegue aprender o básico, pelo menos, seguindo essas aulas. And I believe Priya Sundari just put that link in the chat box. So very efficient. We appreciate that. She's one of those players, Maharaj. She's using that. She has it by memory. Lowercase d, uppercase m. Okay. Então, a All Priya right. And in Sundari, the como a chat gente já box, tinha Leela falado, Sundar Prabhu has a question too.
Então tem uma pergunta aqui no chat, a gente estava elogiando a Priya Sundari, falando que ela é uma dessas que conseguem fazer as coisas rapidamente. Ah, então tem uma dúvida do Lila Sundar Prabhu aqui, que é o seguinte: como podemos falar de Krishna para alguém que nunca ouviu falar a respeito? No Brasil, a maioria das pessoas são cristãos de família. So, he's asking, how can we possibly talk about Krishna for someone who's never heard anything about it? Because in Brazil, mainly, most of the people are actually grown in Christian Catholic families, but I wouldn't go that far to 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 describe Brazil nowadays. But what he's saying is nobody has heard about Krishna consciousness or even Krishna himself. And how can we begin to talk about it to someone who doesn't know anything? Yes, Leela Sundar Prabhu, happy to have you with us. My dandavat to you. And Prabhu, exactly this situation came up here yesterday. A young, like 30-year-old couple came, and really they had no idea about Krishna consciousness. And we happily tried to gently introduce them to who is Krishna and what are we doing. So we had a little hands-on experience a few hours ago. Então, coincidentemente ou não, ontem eles passaram exatamente por essa situação ali, né? Um jovem casal de uns 30 e poucos anos compareceu ali a uma das reuniões e eles nunca ouviram falar absolutamente nada a respeito da consciência de Krishna ou mesmo de Krishna. E aí o Maharaj ele teve que passar por essa situação, né, de introduzir o assunto. So I gave them to Sachi Devi. That was my solution. Então, a solução do Maharaj foi passar os dois para Sati Devi, que é aquela devota que conversou com a gente, participou no encontro da semana passada. And everybody has a different way of introducing Krishna consciousness. And we also have a different way on different days with different people. E, de qualquer forma, cada pessoa vai ter um jeito, né, de introduzir alguém à consciência de Krishna. E o Maharaj falou que mesmo ele, né, com cada dia, com cada pessoa diferente, isso vai ser feito de uma maneira diferente. And if there were one perfect answer, we would all be using it and everybody would be Krishna conscious. E se existisse uma resposta, né, perfeita para essa pergunta, nós todos estaríamos usando essa fórmula e todas as pessoas seriam conscientes de Krishna, né? So really it does depend on the feel of the person that you're talking to, what common ground they have with you or that you have with them, some common ground on which to begin. Então depende de com quem você esteja falando, o que que vocês têm em comum, quais são os pontos que vocês têm em comum, e é por aí que você começa, pelos pontos em comum. And in this case, this couple did do yoga. And some of you may have heard about yoga. And E so this was the common ground. Oh, yoga. So you have appreciation for the East. So, I mean, this is quite a common way to introduce Krishna, who, after all, is the conclusion of the message of the East, to those who've got at least a beginning of appreciation. E no caso desse casal, esse ponto em comum é que eles praticam yoga. Então, de alguma forma, eles têm algum nível de apreciação pela cultura que vem do Oriente. E a conclusão de toda a sabedoria, todo o conhecimento que vem do Oriente é Krishna. Então, você tem aí um ponto de partida, nesse caso, né, com yoga, e usando essa apreciação que eles já têm em algum lugar, você consegue levá-los à conclusão, né? Aquilo que realmente importa no processo. But while we speak here now, at this very moment, there are probably 4 different
groups of people around 4 different devotees just near us in the program that we're holding up here for the weekend. E agora mesmo, enquanto a gente está falando aqui, tem pelo menos 4 grupos diferentes de pessoas em volta de 4 devotos diferentes falando, né, em outros lugares aqui pertinho. And when we hear how the devotees are talking to them, introducing them, encouraging them, it's interesting that everybody's got their own way of doing it. And we may think, oh, yes, that's good. Or we may think, oh, I would do it another way. But everyone is expressing from their heart, trying to relate to the newcomer. E quando a gente ouve, né, o que cada um desses devotos está falando para explicar para essas pessoas que vieram interessadas sobre a consciência de Krishna, a gente vai ouvir várias coisas e pensar assim, né? Puxa, olha só que legal esse jeito, né, que essa pessoa está explicando. Ou então, puxa, eu falaria isso de uma forma diferente. Mas o fato é que cada um vai tentar se relacionar da sua determinada maneira, de acordo com a sua determinada capacidade, para ajudar essa pessoa que está chegando, essa pessoa que não tem essa experiência, a compreender algo. And here, where we are, by the way, it's a hostel with dormitories. And so, sharing accommodation and for the people, outdoor people, etc. And here there is a book area where people put in a book, people take out a book. And there, just a short while ago, we put some books, some of our books, into that free library. Então, esse lugar onde eles estão é um hostel, né, onde tem os quartos compartilhados, então tem vários grupos de pessoas ali que não necessariamente estão junto com eles, e eles têm uma pequena livraria ali, onde você pode pegar um livro, ler, depois colocar de volta. Então, uma coisa que eles fizeram foi colocar alguns dos livros, né, da missão nessa livraria. And I did remind myself and the devotees with us when we were putting the books in, that this is a very similar kind of a library as where I first came across Krishna consciousness. And it changed my life to read one book from such a library. E o Maharaj se lembrou, quando eles estavam fazendo isso, que para ele esse processo foi fundamental. Foi assim, lendo um livro sobre a consciência de Krishna numa livraria, que ele se interessou e que ele direcionou a vida dele. Então foi super útil para ele. And in a way, the best way to introduce people is to introduce them to Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Hear their perfect presentation of Krishna consciousness. E dessa forma, né, você tem aí a melhor maneira de introduzir alguém à consciência de Krishna, que é apresentando essa pessoa para Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Com as conclusões perfeitas deles, as pessoas podem ler aquilo e se conectar de alguma forma. And I don't know if I should say I admit it, or it's just the fact that I know in my younger days, if anybody tried to preach to me, immediately I got a reinforced concrete 3-meter thick wall between them and me. Então, o Maharaj ele pode falar, né, que pela experiência dele, quando ele era bem jovem, se alguém viesse fazer uma pregação para ele, a tendência dele seria aumentar a grossura da parede de concreto para aquela pessoa não poder chegar nele. And we'd met, several enthusiastic persons from different, schools of thought, but in a way, we not really so convinced necessarily by mere human beings trying to express something to us. That's why to introduce them to somebody who really is not human in that sense, but of giving us pure Krishna consciousness. Então, o Maharaj disse That que will be effective. ele conheceu, né, muitas pessoas super entusiastas, né, querendo convencê-lo de várias coisas.
mas que isso nunca chamou muita atenção, porque sempre acaba naquele, né? Mas o que é que um mero ser humano tem de fato para me oferecer a respeito das conclusões espirituais e tal? Mas se você consegue apresentar essa pessoa, alguém que não é um mero humano, né, uma substância como essa passada pelos nossos gurus, então isso com certeza vai ser muito mais efetivo. But we are all different. And so Krishna knew there was no hope for me by meeting a preacher, so I better get a book. And then I meet the preachers. Então, cada um de nós, né, é diferente. Então, Krishna sabia que para o Maharaj não havia esperança ele simplesmente encontrar um pregador. Então, era melhor ele encontrar um livro e aí depois encontrar um pregador. And then I met the devotees, and it's certainly by meeting the devotees that I came to join the temple and leave everything else behind. I was just ready to do what I was doing, being vegetarian, chanting Hare Krishna, doing some very kind of simple things, but with no association. I'm ready to continue my life as I was. But meeting the devotees, that made a big difference. Então, depois disso, o Maharaj encontrou os devotos, e isso fez uma grande diferença, porque aí ele se sentiu, né, preparado para largar toda a vida prévia dele, ir morar no templo, virar vegetariano, cantar Hare Krishna e realmente levar essa vida, né? Sem a associação, era mais fácil ele ter simplesmente mantido a rotina anterior que ele já tinha. And one of my first weekends, or maybe the very first weekend, I went to spend with the devotees by their invitation. Say, okay, come spend the weekend, participate. Then I went with a list of questions, right? Not just 3 or 4. I had a whole piece of paper with small writing questions for the devotees. I mean, I realized we need to discuss this with somebody who knows. E no primeiro fim de semana que o Maharaj foi convidado, né, para passar o fim de semana com os devotos que ele havia acabado de conhecer, ele chegou lá com uma lista de perguntas, não uma ou duas, mas uma lista, um papel com tudo escrito ali, porque ele entendia que aquelas eram dúvidas que ele tinha que discutir com pessoas que sabem mesmo as respostas. And one of my first impressions, maybe I was a little disappointed with the devotee, but he was right. And that, why disappointed? Because I'm asking him a question, but he's answering to me the words that I've been reading from Srila Prabhupada. Então, no começo, o Maharaj falou que ele se sentiu um pouco desapontado, porque ele fez a pergunta e o devoto deu a resposta para ele. A resposta era ótima, mas a resposta era a mesma coisa que ele já tinha lido de Srila Prabhupada. But that's exactly what we're meant to do. We are meant to be representatives of what our teachers have given. Mas é exatamente isso que a gente deve fazer. De alguma forma, a gente tem que representar aquilo que os nossos mestres nos deram. But the devotees were the instrument to give us that inspiration to see there is somewhere I can go, there is something that we can do, and we should use our life in this proper direction, which is the wish of Srila Prabhupada, which is the wish of his master. Like, what does Srila Prabhupada expect a newcomer to do now? I mean, this is our situation then. Then, yes, he will expect we will participate here with these living devotees rather than be alone. Então, os devotos, eles são como esse instrumento, mostrando, né, de forma prática como você pode levar essa vida, aquilo que Srila Prabhupada queria que fosse feito, que o mestre dele queria que fosse feito. Então, o Maharaj percebeu isso, como que ele poderia levar a vida dele de acordo com aquilo que aqueles mestres estavam ensinando, ficando com os devotos e levando aquela vida junto com eles, não sozinho. So anyhow, we need to just be honest to the
people we meet to a newcomer, and we can share what inspired us individually. And I can certainly say, please hear from these masters. Please see, they know what they are talking about. They're not just any other guru or any other philosophy. But here are those masters who know what is spiritual life. They live it. Então, de qualquer forma, como a gente deve agir em relação a essas pessoas que vêm, né, os curiosos de primeira viagem, ou os buscadores sinceros, a gente tem que ser totalmente honesto, totalmente sincero, e a gente tem que tentar inspirar essas pessoas para que elas entrem em conexão com esses mestres e lembrar que a gente não está falando de grandes filósofos ou grandes religiosos ou qualquer coisa assim, a gente está falando de mestres que sabem de fato uma verdade substancial da existência. Eles são proprietários dessa substância e eles estão passando isso. Então, é esse tipo de fé que a gente tem que ter. And you know, I know, we know, it's not an English language lesson, but you know, I know, we know, that everything is amazing. Scientists know it, from the tiniest atom and part of an atom to the huge universe and what is beyond, and to everything in between. It is all amazing. It has an amazing origin. The origin of that must be amazing. E o Maharaj disse que isso não é uma aula de inglês, né? Mas ele falou: eu sei, você sabe, nós sabemos. E os cientistas sabem, né, que desde o átomo invisível, insignificantemente pequeno, até o gigantesco universo, tudo é incrível, as coisas são incríveis, é inacreditável que as coisas existam como elas existem. Então, a origem disso tudo também tem que ser incrível. Everything is designed, it works perfectly. Tudo foi programado de alguma forma, tudo funciona perfeitamente. How much effort, how many hundreds, thousands, tens of thousands of brain hours goes into designing and making a motor car, its tires, its wheels, its brakes, its fuel, its engine, its electrics. But it's designed and it works sometimes perfectly. Então, quantas horas, centenas, milhares, milhões de horas num cérebro são gastas para fazer algo, né, construir algo como um carro, né, com as suas rodas, seus pneus, seu motor, tudo funcionando perfeitamente às vezes, né? Quanto é necessário, né, para fazer algo assim funcionar? And then, anyway, so many ways to introduce Krishna consciousness to others. And I think to try to find the common ground and then start from there. Então, tantas formas diferentes, né, de introduzir a consciência de Krishna para outras pessoas, mas um jeito bem legal é esse, você encontrar algum ponto em comum e começar a partir daí. And here people are walking in the mountains, they're seeing the beauty, they're seeing many things. And yesterday we could see early in the morning before the clouds came to the higher Alps, we saw the third highest of the Alps called, I think, Monte Paradiso, Paradise Mountain. See, just like in heaven. We saw yesterday, Paradiso. E ali onde eles estão, né, dá para ver tantas coisas lindas, incríveis em volta. Ontem, antes, de manhã, antes das nuvens chegarem, eles conseguiram ver um dos picos mais altos dos Alpes, chamado Monte Paradiso, né, o Monte do Paraíso, né, como nos céus. But the creator, paradise is created. So who is that original creator? The reality, the paradise, the beautiful, whatever we want to. Mas é esse paraíso, né, essa coisa linda e tal, de alguma forma ela foi criada. E de onde ela veio? Qual é a origem disso tudo, né? Qual é a realidade, o paraíso, a realidade da beleza? So what inspires us, what we feel,
can relate with others, we'll express that and try to draw their appreciation for the Creator and the sincere search for that Creator, God, Krishna, reality, the beautiful. Então, aquilo que nos inspira de alguma maneira, a gente vai tentar transmitir para a pessoa que está perguntando, que está procurando isso. A gente vai tentar lembrar disso, né? Da origem de toda a beleza, né? De onde vem tudo isso, ou qual é o ponto original, né? Deus, né? Krishna, a realidade, o belo. This is Krishna consciousness. Então, isso é a consciência de Krishna. The search for reality, the beautiful. Sri Krishna, the supreme personality of Godhead. Então, essa busca, né, por Shri Krishna, a realidade, essa busca pela suprema personalidade de Deus. Yesterday evening here, we introduced them by saying, here this evening we shall hear from 3 angels. But they all objected. They say, each of them said, no, 2 angels, and each pointed to the other 2. Anyhow, that was our 3 senior devotees, which means Kumkum Devidasi, Sri Lekha Devidasi, Sachi Devidasi. They're all senior devotees here, blessed, graced, rendered service to Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev, and Srila Prabhupada Srila Prabhupada for 2 of them. And they each spoke, and each spoke something like just very nourishing. So, but in a different angle, in a different way. Então, ontem, né, quando o Maharaj introduziu a aula que ia ter, inclusive uma parte aqui, eu vi a foto dessa aula e eu ainda falei, né, aqui em casa, falei, poxa, esse é o lugar que eu mais queria estar no mundo inteiro nesse momento, né? Foi uma aula com 3 devotas que são super, super incríveis, são sênior na consciência de Krishna no mundo, né? E o Maharaj introduziu a aula falando que agora as pessoas iam ter uma aula com 3 anjos, né? Que são a Kumkum Devidasi, a Shrileka Devidasi, a Sati Devidasi. E aí, num certo ponto, né, da fala de cada uma delas, elas falaram, não, não, ele se enganou, são 2 anjos, né? Então, se retirando ali do título, e que cada uma delas, por ângulos diferentes, falou lindamente a respeito da consciência de Krishna, né? A gente já teve aqui a chance de ter microaulas com cada uma delas, e algumas pessoas aqui já tiveram a chance de encontrá-las pessoalmente e de perceber que elas são personalidades santas por uma vida de dedicação, né? Muito, muito legal. I And was just almost extending a little bit, Maharaj, because whenever I hear any of these 3 names, I have to praise them. It's impossible for me not to. yes, good. And each of those 3 have something well, they have many things in common, of course, but something in common. They're not here, elderly, which they all know that they're coming, that these are their last years in their life. 2 of them could easily already have passed away, if not for modern science, because 2 of them have gone through cancer and chemotherapy, radiation, all these things, and surgery. And 2 of them easily could have already passed away. And so they know the urgency of trying to share this message that they have received. And we are, the next generation, we have to pick this up and take it seriously, because life is short. And they know life is short. We are all young and we still think we're eternal, right? Ho, ho, you don't have to comment about me. I'm talking about you all. All right. I would put myself out of this equation, but not a problem. Então, o Maharaj ele falou o seguinte, que elas 3, elas têm, é claro, muitas coisas em comum, né? Mas elas têm uma coisa bem fundamental em comum, porque elas 3 sabem
que elas estão nos últimos tempos da vida delas, né, nos últimos anos. Duas delas, inclusive, sabem que elas facilmente já poderiam ter ido embora desse mundo, não fossem, né, os milagres da ciência moderna, né? Câncer, quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas. Então, elas entendem a urgência de passar a mensagem que elas receberam dos mestres delas e espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis. E seria muito importante a gente, né, que é super jovem e acha que vai viver para sempre, o Maharaj falou, que a gente deveria entender a urgência da gente receber essa mensagem e realmente fazer algo a respeito, fazer algo de útil com isso que a gente está recebendo, que não tem preço. And we are always each trying to remind ourselves of the rareness of this life. Emana Durmati. So very rare is this human life, and how rare it is to get the connection that we have all got, the proper direction of life. We're always each trying to remind ourselves of this value. But each of those three, they are in a position where they can sort of supercharge that and really bring it home to us that, Jeev Jago, wake up, take this seriously. Então a gente está o tempo inteiro, né, tentando lembrar disso e recebendo essas mensagens, né, das escrituras, do quão raro é o nascimento humano, qual a possibilidade que a gente tem agora e por que a gente não deveria desperdiçar essa chance, né, gastando tempo com besteira. E elas, na verdade, elas estão numa posição onde isso está turbinado, né? Essa ideia de acorde mente, né? Faz alguma coisa aí, para de derrapar na vida, né? Utilize a vida humana para aquilo que a vida humana foi feita para ser utilizada. Então, elas têm uma posição muito favorecida em relação a isso, porque elas têm muita clareza da urgência do tempo. But for a fully newcomer, it will depend on the person. And Leela Moy has an admirer who comes to the temple, one man who's, he's famous apparently, but I don't know what's famous. I don't know about him. They can't be that famous. Anyway, he's famous with like hundreds of thousands of followers on YouTube or something. Anyway, somehow or another, he sees Leela Moy as like, oh, such a wonderful person. He knows so many things. But we try to speak something about Krishna to him, about Bhagavad Gita, and it's like, can't hear a word, nothing, doesn't happen. So with him, we just think, okay, we just be his friend, and then bit by bit, let something come in. Because he can recognize that the devotees are good people. He sees something different than the regular world he's in. But he can't seem to acknowledge having heard anything that we tell him. Então o Maharaj está contando, né, que o Lila Moy tem um admirador, que é um cara famoso, com centenas de milhares de seguidores no YouTube, e que vai às vezes no templo e acha o Lila Moy um cara sensacional, um cara gente boa, fala, pô, que cara legal e tal. E que tem frequentado o templo por causa disso, porque ele vê que os devotos são pessoas legais. E o Maharaj falou que o cara não parece dar qualquer atenção ou reconhecer qualquer coisa falada, né, a respeito do Bhagavad Gita ou de qualquer coisa do gênero, para o cara entra por um ouvido e sai pelo outro, mas de qualquer jeito ele tem se atraído pela missão por ver que os devotos, né, como Lila Moy, são pessoas especiais, são os caras gente boa, fora de série, e para esse cara, essa tem sido a conexão, né, com a consciência de Krishna, por enquanto. So how I deal with him? I consider he's Leela Moy's student. Leave it to him. Então, como que o Maharaj lida, né, com essa pessoa para introduzi-lo à consciência de Krishna? O Maharaj considera que ele é um aluno do Lila Moy, então Lila Moy que se vire. Jai Lila Moy Prabhu ki jai. And Leela Sundarprabhu, thank you for your question. Good question. Lila Sundar Prabhu, obrigado pela pergunta, boa pergunta.
And we know I think we got because another question here. question. Oh, Yeah. from Andrea. Yes. Andrea. My God, this is tricky to translate. The question is it me who choose Krishna or is it Krishna that chooses me? If I'm the one who chooses him, would it be because he chose me first? And if Krishna chose me first, I cannot escape, but I got to surrender. Well, we were saying about the books in the shelf. So do we find the books or do the books find us? Então o Maharaj estava falando, né, sobre os livros na estante. Somos nós que encontramos o livro ou é o livro que nos encontra? And in a way, this is also that same question. E de uma But forma, essa é a by, mesma pergunta. but by grace, we are coming into contact with Krishna through his agents, through his books, through the sound when we hear in the street, etc. The Harinam Sankirtan sound. Mas é por uma graça, por misericórdia, que nós entramos em contato com os agentes de Krishna, né? Com os devotos, com os livros, com as mensagens, com o nome que a gente ouve na rua. And it is Krishna as Gauranga Mahaprabhu in particular who comes to search for us. So the search is instigated from Krishna, from the upper world. Mas é Krishna, e na verdade é Krishna como Shri Chaitanya Mahaprabhu que vem em nossa busca. É ele que vem distribuir isso, né, e nos buscar aqui, nos pegar pela mão para nos levar para o mundo superior, para o mundo verdadeiro. And that mood, that feel from above, has circled the whole globe. And somehow we are fortunate if we've been able to receive a little bit of those waves. Então esse humor, né, que vem do plano superior, de alguma maneira ele circunda todo o globo e a gente é muito afortunado de alguma forma ter sido puxado, né, por essas ondas. But finally, really, was I searching for Krishna somehow in my last life or earlier this life? Did I make a sincere prayer? Or is it plain and simple causeless mercy, or whatever reason, somehow we are here now with such contact? Então, respondendo de forma objetiva, fui eu na minha vida passada que procurei por Krishna e tentei, né, tudo que eu pude e não consegui chegar até ele? Ou é simplesmente uma misericórdia sem causa que vem lá daquele plano superior e me atinge? O que importa é que agora a gente tem essa atração por essa conexão. Então, o que importa é o que a gente vai fazer agora a respeito disso. So from this point, this is the time where we need to give our attention rather than our curiosity. No, was I a king in my last life or was I a beggar? I'm as I am in this life. That is what is Então the important matter now. Então é a partir desse ponto que nós devemos nos importar, que nós devemos dar nossa atenção e fazer o máximo que nós pudermos. E não nos entregar a esse tipo de curiosidade, né? Eu era um rei na minha vida passada, ou eu era um pedinte, um mendigo. Isso não tem absolutamente nenhuma importância agora. O que importa é sua circunstância atual e o que você vai fazer com ela. But somehow, by grace, we are here with appreciation for Mahaprabhu, for the holy name, for Prasad, for the Vaishnavas. And that is grace from above. And that, whether we searched it or whether it just came to us, that we have got. And we must treasure that kind of grace, that kind of wealth.
mas de alguma maneira nós estamos aqui agora, né, abençoados por ter essa atração pela consciência de Krishna, por Mahaprabhu, pelos devotos, por Prachada, pelos santos nomes. Então, é isso que nós devemos valorizar, valorizar muito como um tesouro mesmo e cultivar na nossa vida. and happily proceed. E prosseguir de uma maneira feliz. Yeah. I always I remember, mean, I'm surprised at myself how much I wasn't really looking for or reading the book I read because I wanted to read it. But by reading it, as I've mentioned to many before, I think it was 3 or 4 chapters, not far into the book. It just struck me. Whoever wrote this book knows what they're talking about. This is like very honest and pure. And they're looking to see who wrote the book. So you see, I wasn't searching as such consciously, but later you can think, well, this and that. I suppose in a way we were searching, but not consciously. Então, o Maharaj está dizendo que ele mesmo se surpreende, né, de ter encontrado aquele livro, porque conscientemente ele não estava procurando aquele livro. E aí, começando a ler aquilo, depois de 3 ou 4 capítulos, aí ele percebeu que, na verdade, ele estava procurando aquilo, e aquilo acabou guiando a vida toda dele, algo que conscientemente não era tão importante para ele naquele momento. That was pretty much the same with Bhuvana Mohan Prabhu, our like mission father here in Brazil, who found Srila Prabhupada's mini book on a trash can in New York. Yeah, amazing. And Amazing. Kumkum Devidasi here, she was telling about how something came in her mind, or I should go in the next room, there's something valuable there. And on the table, there was a Back to Godhead magazine that somebody had got on the street in a city somewhere else, and they just brought it with them and left it on the table. And that changed her life. Many, many wonderful stories from every devotee, almost. Every devotee has a unique story, how they came. Wonderful. Então, eu sempre me lembro, quando começam a falar de livros, assim, né, e dessa mensagem dos mestres, eu sempre lembro da história do Bhuvana Mohan Prabhu, que é assim, é tipo um pai da missão aqui no Brasil, ele é um dos caras principais que trouxeram a consciência de Krishna para o Brasil, né, e a minha geração teve o privilégio de conviver bastante com ele, e ele também foi um que achou um livrinho, um livreto assim de Srila Prabhupada num latão de lixo em Nova York, né? E leu aquilo e aquilo mudou a vida dele. Aí o Maharaj falou que a Kumkum Devidasi também, ela estava num lugar e aí alguma coisa passou na cabeça dela, ela pensou, puxa, eu devia entrar nessa sala aqui. E aí ela entrou na sala e encontrou uma revista, né, chamada Back to Godhead, né, de volta à Suprema Personalidade de Deus. E aí ela leu aquilo e aquilo mudou completamente a vida dela também, né? There is another question. Today is a very nice day for questions. Okay. So Disney is saying that he knows that he's got some attraction, but how does he know that this attraction is actually something that is leading him to devotion? It's not just false ego or emotion or anything like that. I would say, read Srila Guru Maharaj, search for Sri Krishna. Read Srila Gurudev, read there. And you are fortunate if you can recognize that what they are telling us is the truth. They are not giving a false promise. They're giving us solid,
guidance to a solid world, which we cannot see at the moment. Então, o Maharaj diria: leia A Busca por Shri Krishna, de Shilashidhara Maharaj, leia os livros de Shila Govinda Maharaj, e você vai ser muito afortunado se você conseguir compreender que aquilo que eles estão dando não é algo ilusório, é uma conexão com o mundo real, é aquilo que tem que ser feito na nossa vida. Se você conseguir reconhecer isso, você vai ser uma pessoa muito afortunada, você vai entender o que é essa atração, né, e o que é devoção. And if you recognize any of the advice that is given there, that this is good advice, then do it. And then as we put into practice the actual good advices, we will find we are actually on a journey, a good journey. E se você conseguir reconhecer, né, que aqueles conselhos que são dados por eles são reais, então põe em prática, siga um daqueles conselhos, faça isso de forma fiel, e aí você vai conseguir reconhecer facilmente de que você está numa jornada adequada, numa boa jornada. And the more that we practice the good advices, be vegetarian, chant Hare Krishna, offer your food, mix with the devotees and serve them. Do something helpful. Take some flowers, help the decoration, repaint, whatever it may be, when we can connect with devotees and help. All these, they're all advised as very helpful for our life. E quanto mais, né, a gente conseguir reconhecer e seguir esses conselhos que são dados por eles, né? Seja vegetariano, cozinhe, ofereça sua comida para Krishna, cante Hare Krishna, conviva com os devotos, né? Trabalhe com os devotos, fazer o que quer que seja, né? Pintar alguma coisa, varrer alguma coisa, mas faça isso com os devotos. Quanto mais você colocar isso em prática, mais você vai entender profundamente, de uma maneira prática mesmo, né? Que esses são os conselhos bons e que devem ser seguidos. And then what may have seemed uncertain becomes more and more certain and solid. E então aquilo que antigamente poderia parecer incerto vai parecer cada vez mais certeiro e sólido. And as you are doing now, and as we happily have seen you several times here with us on the Zooms, to have association with devotees, to share, to hear, to ask. E assim como você tem feito, né? A gente tem visto você em vários dos encontros aqui no Zoom. Então é isso que tem que ser feito, né? Se associar com os devotos, compartilhar, perguntar, conviver. É assim que se faz. And devotees means students who recognize the truth and the reality of the search for the Lord, the search to wake up our love of God, that such guidance is there, and such guidance is there through Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, and our masters. E devoto significa aquela pessoa que consegue reconhecer, né, a verdade nesses conselhos e nessa diretriz dada pelos nossos grandes mestres, e a graça que é a gente ter a possibilidade de receber esses conselhos e essa conexão. So keep on going, Disney. You'll be fine. Então continue firme, Disney, você vai ficar bem. You're with good people. Everybody I see here is a good person. Você está com pessoas boas. Todo mundo que eu vejo aqui são pessoas boas. But on the screen, I am not used to seeing myself and Leela Moy on the same screen. I keep on thinking it's two boxes at both times. O Maharaj falou que na tela dele ele não está acostumado a ver ele e o Lilamon na mesma tela. Então toda hora que ele está olhando para a tela, ele está imaginando que está ele numa telinha e o Lilamon na telinha do lado ali. By the way, on this pilgrimage now,
one good thing we can say, we have no internet basically. As I say, we're right on the edge. We're on the edge on a veranda with, oh, it's gone off, but like just a little bit of internet keeping us going. And also now I renounced the computer. I don't have a computer with me. So we're quite a different environment for our mini pilgrimage this week. E o Maharaj falou que uma coisa que é muito legal, na verdade, dessa peregrinação é que eles praticamente não têm internet, eles estão ali na varanda, na beiradinha do hotel, com um risquinho de internet para conseguir fazer o encontro aqui, e que ele renunciou ao computador dele também, ele está só com o telefone ali, então isso é muito legal. However, I did just notice that we've gone over time, which seems quite amazing how fast the time does go. E o Maharaj também acabou de notar que a gente acabou de estourar o nosso tempo aqui, né? Que é incrível como o tempo passou rápido hoje. However, we'll let you continue your day. Please excuse me, I didn't give a lot of opportunity to hear from the news of Brazil and the devotees, but we'll soon be there within that wave and we will get all news and all questions. I'm sure when we're together, there'll be so many questions and so much talking. But today also, happily receiving questions from you. And we try to answer and hope that it may be helpful. Thank you very much, Maharaj. I'll translate it soon enough. And we are very happy to be here with you and to be there with you guys in the mountains, in the pilgrimage. And we hope to see you real soon. Jai Shila Bhaktiranjan Madhusudana Maharaj Ki. Jai. Hare Krishna. Jai. And we are going to go and join a kirtan, which is running since for the last 35 minutes running. And then in 25 minutes, we've got a conference. So we are with the people, for the people. No, what's the expression? We're with the people reaching, trying to do something good here on an Easter weekend in the mountains in Italy. Hare Krishna. Hare I leave it all with you. Shri Hari, and to each of you, special souls. Ritu Prabhu, special soul. All of you, special souls. My obeisances, appreciation, and indeed, Jai to Srila Gurudev ki Jai, and Srila Guru Maharaj ki Jai, Jai. and all our masters ki Jai. Jai. Vanchakalpatrubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Amra Ashchi. Govinda. Então, antes de eu parar a gravação aqui, o Maharaj, ele agradeceu, né, a presença de todo mundo, ele ficou muito feliz com as perguntas, ele pediu desculpas por não dar tanta oportunidade para as pessoas falarem e contarem as novidades aqui do Brasil, mas de qualquer jeito ele falou que em breve nós estaremos todos juntos e aí todo mundo vai poder contar novidades, fazer perguntas e a gente vai sentir essa onda, né, de proximidade e está chegando o dia da gente receber o Maharaj e fazer o melhor que a gente puder para que essa visita seja sensacional. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Hare Krishna.